Olha, gente, vocês não sabem a alegria de eu estar aqui nessa casa. 2020, eu estava agendada para fazer isso, aí veio a pandemia. Mas é com muita, muita alegria que eu volto a essa casa, Casa da Prece Chico Xavier. Estamos no mês, né, do nosso querido Chico, que aqui veio nesse planeta para nos dar o seu grande exemplo de amor. Né? Uma vida inteira de muitos sofrimentos, desde pequenino, mas aquele espírito de luz, né? E ele foi, assim, um grande exemplo para nós que reclamamos de qualquer coisa, né? Ah, tá ruim, estou sofrendo, mas antes de nós falarmos, está ruim para mim, estou sofrendo, olhemos para trás, olhemos para aqueles que muitas das vezes nos são invisíveis, né? E nós vivemos num momento em que temos que ter muito cuidado com o que a gente escuta, que a gente vê, porque a tecnologia é maravilhosa, um avanço tecnológico inclusivo, mas o crescimento moral ainda está muito. E nós que já conhecemos a doutrina, nós temos que ter muito cuidado nas coisas que são colocadas na mídia de um modo geral. Então, temos que ter um bom senso do que ouvimos, do que falamos e do que captamos. Então, nós que somos espíritas, temos que buscar aquilo que é bom para a gente. Sai no noticiário, aí você viu o que aconteceu? Viu? Então, paremos com isso. Trabalhemos isso dentro de nós e só esboçarmos as coisas que são boas, que nos fazem bem. Quantas coisas boas nós temos? Se nós fizermos um pequeno balanço aqui, de vocês presentes e dos nossos irmãos internautas, podemos ter tido um dia difícil, mas coisas boas nós temos. Todos nós temos coisas boas. Ao acordarmos, vermos a luz do sol, chuva, né? Estarmos aqui, né? Alguns gostariam de estar, mas não puderam. Mas, aonde quer que estejamos, vibremos sempre pelos nossos irmãos, principalmente aqueles em situações difíceis. A gente tem que olhar hoje o mundo com um olhar de amor e não crítica. Porque a gente critica o A, o B, o C, o político, é o tal, é o morador de rua, é o que lesa o povo. Quem somos nós para julgar? Então, a gente tem que orar. Usar mais a oração para aqueles nossos irmãos que estão em situações difíceis. Porque muitas das vezes nós falamos, está ruim para mim, não. Está ótimo. Porque se nós pararmos para pensarmos as graças que todos nós temos, nós não podemos reclamar do mundo, da vida. Porque uma coisa muito importante, todos nós que aqui estamos, ao sairmos daqui, nós vamos para onde? Para casa. Para a nossa casa. Muitos estão na rua. Quantos? Mas ele não quer nada, ele trabalha, não quer trabalhar, quer beber, quer usar droga. Aí nós usamos aquela mente de juiz. Não sabemos por que aquele irmão está ali. Então a gente tem que orar. Orar por eles, mesmo que eles estão até em caminhos desviados, mas orar para que eles se reerguem. Então, é necessário que nós olhemos para os nossos irmãos invisíveis. Ao passarmos na rua, a gente vê inúmeras pessoas, condições de rua. E nós, mesmo que nós não façamos uma ajuda material, mas um olhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olhar para aquele irmão
que para muitos é invisível, mas é um filho de Deus como nós e está numa situação diferente. Então, meus irmãos, mais do que nunca, o momento é de orar para que haja mais fraternidade, mais amor entre as pessoas. E graças a Deus, nós que somos espíritas, com todas as nossas imperfeições, mas a gente já tem um pouquinho de luz para perceber. E sabemos que não é fácil ser espírita. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, porque a reforma íntima, ela dá uma sacudida muito forte dentro de nós. Porque falamos, Maria Lídia foi lá trabalhar, aí vocês me viram na fila reclamando, porque está demorando. Aí eu vi, é ela mesmo? É um choque, né? Então a gente temos que ser do bem em qualquer lugar que estejamos. E muitas das vezes, não precisamos falar, mas orar. Uma discussão toda. Não vamos orar para que aqueles irmãos se harmonizem. Então, o que nós temos como espírita é exercitar o amor. Existem milhões de maneiras de fazer o amor. Não existe receita. A sua maneira de fazer uma, dela, dele, cada um tem a sua maneira de amar. E sabemos que a grande escola para amarmos é aonde? Hã? Podem falar, gente. É no lar, é a família. É lá que é a nossa grande escola. Então, está tudo maravilhoso. Ótimo. Meu filho está bem, está empregado, meu marido, minha família. Mas quando nós perdemos um ente querido, quando a morte vem de uma maneira prematura, é aí que você tem que mostrar a tua força como espírita, porque não é fácil. Não é fácil. Então, nós temos aqui capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados aflitos, porque é esse capítulo do Evangelho que, quando nós começamos a ler e estudar esse capítulo todo, aí nós vamos fazendo uma lapidação interior e vendo, eu sou feliz. Porque a felicidade não é desse mundo. Não existe felicidade completa, porque a felicidade, para mim, agora é estar aqui com vocês. Eu estou feliz de estar com vocês. Terei outro momento feliz, outro momento menos feliz, mas é eu que tenho que buscar a felicidade. E a felicidade não está em eu ter uma casa muito boa, tem as coisas materiais que são necessárias, sim, porque vivemos num mundo material, numa sociedade capitalista, em que os recursos, mas que nós não tenhamos, não, isso aqui é meu, é só meu. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Que nós não somos proprietários de nada, nem do nosso corpo, porque o corpo fica, o que vale é a nossa grandeza espiritual. Então, quando a gente fala aqui, primeiro parágrafo do Evangelho, quando a morte ceifa em vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumas dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Então, é comum, porque sabemos que todos vamos desencarnar, mas ninguém quer que seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa desencarnem, mas eles vão desencarnar um dia. Então, aí que está a nossa visão de espírita, porque não é fácil. É um momento que, principalmente quando é uma morte, como é uma morte prematura, uma criança, poxa, quando está com 90 anos, está lá ruim. Não. Deus sabe de tudo na nossa vida. É Ele. Então, nós temos o hábito de querermos ultrapassar a vontade. Por que Deus fez isso comigo? Porque eu não mereci, eu não mereço. Merecia e merece. Merecia e merece, porque Ele sabe de tudo. Então, meus irmãos, é importante que nós
Estudemos a doutrina espírita. É importante, sim, vir à casa espírita, fazer trabalhos sociais, tudo é importante, mas a gente precisa de estudar. Porque não é fácil ser espírita. Os livros da codificação estão aí nos dando ensinamentos. Esses ensinamentos são para que eu melhore. Não passar ensinamento para vocês, para que vocês se tornem melhores. Não, vocês têm um livre-arbítrio. Vocês vão melhorar se querem ou não. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a morte, ela existe, vai existir sempre. Ao nascermos, cada dia que passa é menos um dia na nossa trajetória. Não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. Mas esse tempo que aqui estamos, temos que aproveitá-lo. Aproveitá-lo da melhor maneira possível. Amando e servindo. Amando e servindo, mas com o nosso coração aberto. Não é fazer para... eu fui lá na casa de coisas, ajudei, fiz... Eu não preciso falar o que eu vim fazer aqui. Eu vou fazer meu trabalho e tudo bem. Menos vaidade, menos eu não sou nada diante da grandeza que Deus nos proporciona. Eu sou uma pequena célula nesse universo divino. Então, meus irmãos, que nós trabalhemos com muito amor a nossa trajetória. Nós que temos que trabalhar o amor na nossa trajetória, não é a casa espírita. Eu digo sempre, a casa espírita, ela tem duas funções importantíssimas. Ela é escola e hospital. Por que escola? Todos nós estivemos na escola, aprendemos a ler, escrever, uns conseguiram mais, outros menos, mas estivemos na escola. E o período que nós tivemos foi um período útil, porque aprendemos alguma coisa. Alguma não, muitas coisas. Concordam comigo? Sim. Todos nós aprendemos. E por que escola na casa espírita? Por que a casa espírita é uma escola? Porque aqui nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos mostra amar. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, à medida que nós vamos estudando, pode ser uma mensagem, pode ser um estudo dentro de livros diversos, ou uma mensagem que a companheira leu. Então, a gente absorve. Então, nós estamos no processo de aprendizagem. Aí vem o outro lado. Por que o hospital? Quando nós estamos doentes, nós vamos no médico, ele dá o remédio, tudo bem. Quando nós estamos aqui estudando, o remédio é o que nós absorvemos no nosso eu interior. Mas lá está o hospital. Casa espírita, eu falei, escola e hospital. Então, nós estamos na escola e hospital. Por que hospital? Por que se diz que a casa espírita é um hospital? Por quê? Podem falar. Fala lá, fala para todos ouvirem. Os tratamentos que se fazem, né? Os tratamentos, vários tratamentos espirituais. Mas isso tudo por quê? Porque nós somos enfermos. Nós ainda carregamos a vaidade, o orgulho, a prepotência. Eu sou o melhor médium da casa. Eu faço. Ó a enfermidade ali. O egoísmo, a vaidade. Então, à medida que nós vamos estudando, que é o remédio, nós vamos curando as nossas dificuldades. Nós vamos curando e vamos nos tornando pessoas melhores.
nós vamos nos tornando pessoas melhores. E à medida que nós vamos nos tornando pessoas melhores, nós começamos a entender os porquês da nossa vida. E aí, quando vem uma perda, que mexe. Claro, nós somos humanos, nós vamos sentir, sim. Ah, não, vamos sentir, porque somos humanos, nós somos sensíveis. Claro, a gente chora a perda do ente querido. Mas nós não podemos ficar naquela, meu Deus, por quê? Chora, se isola, não quer comer. Não, nada disso, gente. Deus sabe o que faz. Até perdas trágicas. É muito difícil uma mãe que perde um filho covardemente assassinado. Imagine a dor dessa mãe. É uma das dores maiores. É a perda de um filho. Marido, mãe, pai, mais um filho. É muito difícil. Então, quando você tem essa bagagem de conhecimento da doutrina, você vai chorar, vai sofrer, mas a coisa é mais branda. Porque, olha, a saudade, ela vai existir sempre. O tempo ameniza. À medida que você vai trabalhando, você vai se exercitando através do estudo, vivendo a sua vida social. Não deixar, se você gosta de ir à praia, ao cinema, sair com os amigos, o que você gosta de fazer que lhe faz bem. Não pode dizer, não, você não pode ficar sentada ali tomando o seu suco, porque ali é um botequim da gente. Quem sou eu? Ela vai aonde ela quer. Então, as pessoas têm o hábito de julgar. Ah, lá, tá vendo? Está lá, bebendo, tá lá. E eu? Eu não bebo, não fumo, mas eu vou criticar quem bebe e fuma? Não. Ele está num estágio diferente do meu, porque todos nós que aqui estamos em estágios diferentes. Embora conheçamos a doutrina, mas cada um tem a sua trajetória aqui nesse plano. Cada um tem sua trajetória. Ah, eu sofro, eu nasci para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Sofrimento é uma coisa que nós é que o graduamos. Ah, estou sofrendo porque eu não consegui comprar aquele sapato que eu tanto queria. Olha, tem pessoas assim que sofrem porque não têm condições de comprar um bem material. E aí? Então, o sofrimento é você que faz a graduação dele. Não vou dizer que não. Ah, ninguém sofre. Sim. Agora, cada um tem a sua graduação. Eu não posso tirar o sofrimento da Ana, da Daniele. O que eu posso fazer, claro, em determinadas situações, é ouvir uma palavra de consolo, né? Que dá conselho. Não, Ana, você não deve fazer assim. Ana, olhe e peça a Deus que mostre o melhor caminho, porque Ele mostra. Ele mostra. Então, meus irmãos, essa questão das perdas, a gente tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Não sabemos quando. Né? E também nós temos que ver que nós julgamos. Por que Deus fez isso? Por que Deus levou meu filho, levou meu marido? E aí? Porque nós temos que ver o seguinte: por que a vez de avaliar a justiça divina como a nossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Então, vejamos, nada se faz sem um fim inteligente, e seja, o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Se pertustrasseis melhores todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre uma razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que se atirareis para o último plano. Então, é aquele negócio, né?
A gente tem que ponderarmos. Nós temos que nos ponderar, porque a gente quer dizer a justiça de Deus. Deus não é justo. Nós não podemos nunca falar isso, qualquer que seja a situação que estejamos vivendo, porque Deus é justiça. Deus é a causa suprema de tudo que há nesse mundo. Imaginemos se a humanidade tivesse mais amor entre um e o outro, respeitando, né? Nas pequeninas coisas, dentro da nossa grande escola, que é o lar. É o filho difícil, é a filha, é o marido, é a esposa. Por que estamos juntos? Eu não pedi para nascer nessa família. Quem somos nós para dizer isso? Nós imploramos, porque ali é a oportunidade de nós revermos os nossos erros. Não é rever, lembrando, porque eu matei o meu marido. Já pensou? Regressão de memória, nada a ver. Então, se eu cometi esse delito, eu venho na condição de tê-lo como filho para me amar e vice-versa. Graças a Deus, nós não sabemos o que fomos e nem queiramos saber. Nem queiramos saber. Gente, o que passou, passou. A vida segue. Estamos caminhando, você vê uma nuvem, e de repente aquela nuvem se dissipa, ela vai embora. O dia passa, o sol passa, a água que vem das nascentes passa. Tudo na vida passa, como nós estamos passando, até chegar a hora que Deus irá nos chamar. Vai chegar essa hora. Então, estejamos nos resguardando para que vai chegar. Claro, não vou ficar pensando agora, meu Deus, será que eu vou morrer? Não, a gente já sabe que vai. Sabemos todos que iremos, mas que nós nos resguardemos através da nossa fé, da nossa força, trabalhando no bem. Trabalhando no bem, porque quando nós trabalhamos no bem, o maior beneficiado não é ele, ela, que eu ajudei, sou eu, mas que nós ajudemos com humildade. Não, eu levei lá para a casa da prece Chico Xavier, que estavam precisando de fazer a campanha de cobertor, eu levei 50 cobertores. Eu levo, não precisava, ó, Conceição, isso aqui é doação. Não precisa se ostentar. Você viu, Daniela? Olha, eu levei. Então, a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, sem ostentação. Humildade. E lembrar de Jesus. Nosso grande exemplo de amor, de humildade, de sabedoria. Então, meus irmãos, quando nós levamos a nossa vida nesse trabalho para o próximo, a questão da morte, da perda, ela é mais leve. Ela é mais leve. Porque a gente já tem esse direcionamento, sabemos que vamos. Nós, né? Tem o livro do Richard Simonetti, quem tiver a oportunidade de ler, Quem Tem Medo da Morte. Olha, o Richard Simonetti, olha, ele, um escritor espírita, então, as obras dele, é tudo com toque de humor, né? Quem Tem Medo da Morte, são vários livros. Esse, então, eu aconselho todo mundo a ler, porque quem lê esse livro, ele vai dizer assim, morrer, beleza, é mole. Alguém pensa assim, pô, morrer, eu vou morrer, eu vou lá para a glória, olha que legal, vou encontrar meu pai, minha mãe, meu irmão. Gente, tô brincando, claro. Mas aí você já vê a morte de uma outra maneira. Não com aquele medo, com aquele terror, sofrimento. Não, vai acontecer para todos nós. Então, meus irmãos, que nós nos preparemos. Nos preparemos. A minha nora esteve lá em casa, eu falei com meu filho, ó, aqui tem um caderno com tudo que você... O dia que eu morrer, tá? Que nós temos conta bancária conjunta. A conta você já sabe. Todo documento do carro, tudo, documento da casa, tudo. Sepultura, que eu comprei, já disse, ó, tá aqui, quando morrer, liga para o tal esse número, que eles providenciam tudo. A minha irmã,
Nossa, que horror! Mas, garota, horror o quê? É verdade. Tem que ser, porque na hora vai ficar todo mundo descompassado, não vai ter cabeça para fazer nada, não vai saber onde está o documento. Está o caderno aqui, com tudo, tudo. Nem mandei ele levar para a casa deles. Tem um arquivo morto, ó, está ali no arquivo morto. É só pegar, ver e tudo bem. Então, gente, a gente tem que estar preparado, sim. Tem que estar preparado. Claro, eu não vou ficar todo dia preparado. Não, vai acontecer. Quando? Só Deus sabe. A não ser também que eu antecipe. Por exemplo, sou diabético. Graças a Deus eu não sou, só estou dando um exemplo. O diabético não pode comer doce. Vai na festinha, meu Deus, umzinho só. Tá muito gostoso. Aí ela dizia, aquele ali tá uma delícia. Aí eu não resisto. E assim eu vou. 1, 2, 3. No dia seguinte, a glicose está explodindo. Meu Deus, a minha glicose. E a pessoa tem que se cuidar, nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o nosso instrumento de trabalho, gente. A pessoa não se cuida, não pode comer, come demais, olho grande. Sim, tá gostoso? Tá, mas a gente tem que ter uma dosagem. Porque come, no dia seguinte está mal, passando mal, fica. Então, tudo na nossa vida tem que ser moderado. Aí passa mal, aí vai para o hospital, glicose alta, diabetes, começa, às vezes tem que extrair um membro, um dedinho no pé. Daquele dedinho, a coisa prorroga, daqui a pouco tem que tirar o pé. E assim sucessivamente. E aí não adianta chorar. Porque você não se cuidou. Porque se você se cuidar, você pode até acontecer. Não vamos dizer, não estamos aqui para julgar. Mas você tem que se amar, nós temos que amar esse corpo que é o nosso instrumento de trabalho. Temos que amar. Tudo bem, está difícil, não, mas a gente tem que se amar, porque tem muitas das nossas doenças que são caras. O cara nunca bebeu, nunca sofre do fígado, provavelmente. O que será que ele fez com esse fígado? Em vidas passadas, que ele veio nessa, sofrendo, não faz dieta, tudo direitinho, mas tá. Aí você tem que entender, meu Deus, alguma coisa eu fiz, porque não é possível. Eu sempre me cuidei, eu sou zelosa. Então, a gente tem que entender também que a gente traz as coisas lá do nosso passado. Então, gente, é esse o momento. Aproveitar essa encarnação da melhor maneira que nós pudermos. É só querermos. É só querermos. Vamos amar esse corpo instrumento de trabalho que Deus nos deu. Claro, a idade chega, as nossas condições físicas vão diminuindo. Isso é normal. Né? Você compra um carro zero. Daqui a 10 anos, mesmo que você rode pouco, aí é diferente. A mesma coisa. Você tem que cuidar do seu corpo, que é seu carro. Agora, cuidados. Por exemplo, eu digo que eu estou ajoelhada, que eu estou com o meu joelho esquerdo, me incomoda. Mas eu não estou, meu joelho. Não, eu sempre andei de bicicleta, desde os meus 9 anos. Adoro bicicleta. Não vou deixar de andar de bicicleta. Comprei uma bicicleta elétrica, vai chegar essa semana, mas não vou abandonar. Claro que a bicicleta elétrica, onde eu moro, tem um espaço que eu tenho que subir. Então, pedalando no linear, tudo bem, já subida, já força. Então, eu pedalo, depois ligo o motor e assim vai. Então, gente, é um recurso que eu estou usando para mim continuar a minha vida. E também, meus amigos, as doenças mentais. As doenças mentais que nós as captamos pelas nossas imperfeições. As nossas imperfeições, nós carregamos muitas enfermidades. Que a gente não sabe. Vamos ao médico, consulta o médico, vai fazer tudo, mas tudo depende de nós, porque nós temos que ter fé e confiança. Então, nos tratando,
vendo que nós somos um instrumento que Deus nos deu para trabalharmos no bem. Para trabalharmos no bem. Todos nós que aqui estamos aqui para trabalhar sempre no bem. E o trabalhar no bem não existe receita. A receita é pessoal. A receita é de cada um. Então, meus queridos, é isso aí. Caminhando, para chegarmos no nosso momento que Deus achar que temos que ir, iremos, né? Uns de uma maneira branca, outros de uma maneira mais difícil, acidentes, mortes traumáticas, e a gente tem que orar. Orar muito, principalmente esses nossos irmãos que cometem delitos por causa de uns telefone celular, assalto, aí, não, tinha que matar, tinha que ter cadeira, cadeira pena de morte, não sei o quê. Não vai resolver? Temos que fazer o quê para esses irmãos que ainda estão tão pequeninos? O que nós temos que fazer por eles? Falem, gente, está todo mundo com medo. Temos que orar. É a oração, porque você não vai mudar da noite para o dia a pessoa. Nós temos que orar por esses irmãos que ainda estão distantes do amor de Jesus. Porque nós somos juízes. Não, tem que fazer, porque se fosse comigo, se fosse meu filho, eu fazia acontecer. Orar. Orar, porque Deus está sempre olhando por todos nós. Sempre, sempre. E preparados para chegar a hora. Deus está preparado. A nossa hora, do nosso familiar. Que é difícil, gente. Você recebe um telefonema dizendo que uma pessoa querida sua quer ser um familiar, quer ser um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Poxa, o fulano faleceu. Poxa, caramba, estava tão bem. Orar por ele, orar pela família, gente. A família que mais precisa da nossa oração, porque esse irmão que desencarna, ele está liberto. Mesmo que tenha sido uma morte trágica, ele está liberto. Né? Mas a família, uma palavra de consolo para a família, né? Eu vou chorar, gente. Quem que não chora? Por mais espírita que você seja, por mais você sabe que o médico já deu. Olha, não tem mais o que fazer. Vamos orar. Né? Orar para mantermos o equilíbrio, porque lá na minha casa espírita, a gente tem uma coisa que é muito legal. Eu canto no coral lá da casa. E todos os irmãos assim que desencarnam na nossa casa, ou familiar, amigo, o coral chega no velório fazendo a sustentação através da canção prece. Então, gente, como harmoniza o ambiente? Porque as pessoas chegam, choram, mas fica aquele clima que pessoas até que não são espíritas, assim, mas foi tão bonito escutar aquelas músicas. Então, já vai abrandando, né, as pessoas, e a gente também que canta, porque a gente sabe que esse irmão vai seguir a jornada dele. E Deus é que sabe o que vai ser melhor para ele. Né? Então, não podemos ficar nessa expectativa. Meu Deus, será que eu vou para o umbral? Já reparou? Todo espírita fala dizer, será que eu vou para o umbral? Deixa chegar a hora que você vai ver quando você vai, meu mãezinho. Faça o bem aqui, que você pode até passar pelo umbral. Tchau, umbral. Não estou aqui, eu estou lá, num lugar melhor. Então, gente, para com esse negócio. Será que eu vou para o umbral? Não, deixa chegar a hora. E quando chegar lá, você vê para onde você vai onde é melhor. Porque o que você fez bem aqui,
você vai para caminhos diferentes. Ah, não, porque aí chega do lado de lá, o cara está no umbral. Meu Deus, mas eu fui espírita, eu fiz cantinha, eu ajudei, eu fiz. Aí ele está lá no umbral, recebido do irmão. Mas por que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou espírita, eu fiz. Aí o orientador vai dizer para ele, você fez sim, você foi um grande orador, você foi uma pessoa que ajudou os necessitados, você deu tudo, mas você não teve a humildade. Você foi orgulhoso porque falava muito bem. Você foi uma pessoa de bem porque ajudava, dava as coisas materiais, mas você não teve a humildade. Então você vai melhorando para você seguir os caminhos. Então, lá em cima, aí você tem que ver, realmente, eu fui orgulhosa, eu fui vaidosa, eu fui prepotente, eu nunca percebi isso. Então, quando você começa a se lapidar, lá em cima, eu tinha que ter feito melhor. Aí você vai seguir os outros caminhos. Então, meus irmãos, é isso aí. É isso aí. Fazermos o bem e parar com esse negócio de, que eu vou para um umbral. Você não sabe se você vai para um umbral, ou se você não vai, ou se tem lá um estado no umbral 1, 2, 3. Olha, eu vou para o umbral 1, que é o melhor. Não, eu vou para o 2. Não, 3, nem pensado, só tem trevosos. Gente, parece brincadeira, mas não é não. A gente tem que trabalhar o bem. É essa a proposta que Jesus deixou para fazermos o bem sem olhar a quem, sem ostentação. Não, porque eu ajudo ela está necessitada. Ajudei, servi. Se ele quer aceitar, não quer, não preciso de você, tudo bem, prossiga. Ela precisa de você, faça. Porque às vezes a gente encontra isso dentro do seio familiar. Eu não preciso de você. Gente, nunca diga que eu não preciso, eu preciso de todo mundo. Eu posso não precisar de um recurso material que ela queira me dar. Não, Ana, eu não estou precisando. Ana, eu não estou precisando, graças a Deus, tudo bem. Mas, gente, quando eu falo isso, que eu não estou precisando, não é com orgulho. Eu não preciso de você, eu preciso de você. Eu preciso sempre do outro, porque eu não sei o amanhã, gente. Meu filho tem que precisa de um transplante de medula óssea. Eu vou ao fim do mundo para encontrar um doador compatível. Eu não quero saber se é bonito, se é feio, se é branco, se é preto, se é velho, é novo. Então, eu preciso. Então, tem também, meu irmão, aquele orgulhoso. Eu não preciso. Tudo bem, não precisa, a vida segue. Vá para outro, que ela precisa. Ela não quer, ele não quer. Então, não deixe de fazer o bem. Como disse Jesus, faça o bem sem olhar a quem. Se quer aceitar, o problema é dela. Uma mesma coisa, o perdão. Perdão é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Eu perdoo a Daniele, mas não esqueço o que ela fez comigo. Eu perdoei a Daniele? Não. Nunca. Porque o verdadeiro perdão é como Jesus disse para aqueles que o levaram à crucificação. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Mas um tempo de amor e de humildade. E Jesus não precisava de passar por nada que ele passou, porque Jesus é o Filho de Deus que veio para esse planeta para nos ensinar a amar. Então, nunca diga eu não preciso. Eu posso dizer eu não preciso, mas com humildade, não com ostentação. Por quê? A mesma coisa como eu falei anteriormente, é perdoar. Eu não preciso. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu não perdoei. Verdadeiro perdão é de Jesus. Por quê? Ela fez alguma coisa que me deixou triste, magoada, mas o tempo passa. Olha, ela fez, mas ela não fez, ninguém. Então a pessoa fica presa a uma pessoa, por quê? E não vive. Eu não consigo esquecer 10 anos ali, orando na mesma casa.
pai não fala com o filho, irmão não fala com o irmão. Isso é família? Família veio para se agregar, para se amar, aos trancos e barrancos, para se amar. Não podemos desistir da família. Imagine, um desavenço na família, um vai para o norte, vai para o sul, dissipa a família. E aí? E às vezes, a morte é necessária que aconteça para que as pessoas se redimam. Quantas famílias morrem um membro, aí as pessoas se redimem, e pior é aquele que teve a oportunidade de perdoar e não perdoou. Eu devia ter perdoado meu pai, meu filho, minha mãe, e aí carrega aquele peso. Então, gente, amar sempre, 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 para quando nós partirmos, nós, os nossos entes queridos, as mortes prematuras, que a criança nasce, o bebezinho lindo, com 6 meses encarnou. Era o tempo que ele faltava nessa trajetória terrena. Né? É o tempo de cada um. E aqueles que são vítimas de morte, de acidente, de balas, assalto, essas coisas tristes, era o tempo. Como é que pode, então, e lembrar que esses, que muitas das vezes partem cedo, vão para o mundo melhor. A gente, nosso ego, não, tem que ficar, Deus fez isso. É o momento dele. Gente, agora, dia 2 de maio, vai fazer 15 anos que meu filho desencarnou vítima de atropelamento. Vejam a trajetória desse meu filho. Meu filho foi atropelado 4, 10 e 27. 3 atropelamentos. O primeiro foi assim, na rua, que eu moro no condomínio, ele saiu, vinha da casa do amiguinho, atravessou, correndo, e o vizinho, quando viu, freou, aí encontrou ele. O segundo saiu da escola, atravessou atrás do ônibus, o sinal não estava aberto para ele, não viu, o caminhão veio, ficou a marca da freada na estrada, o freio do carro estava muito bom. Ficou internado no Hospital Pedro Ernesto, tal. A grande preocupação era a cabeça, porque ele teve um corte aqui e fraturou o fêmur. Ficou lá, tudo perdido. Com 27 anos, fez uma despedida, porque eu tinha viajado, porque eu trabalho com turismo, tinha viajado, e ele ficou, ele e o irmão, foi no feriado de 1º de maio, aí fizeram lá uma reunião, que meu filho jogava futebol, e os colegas que moram, 2 irmãos que moravam lá no condomínio, mudaram. Aí, esses meninos, quando iam lá, procuravam os amigos, eu tenho um churrasco na casa do Felipe, vamos lá, e foram comprar cerveja, reuniu a galera toda do futebol. O meu irmão, o filho mais velho, ele nunca foi chegado no futebol, beber cerveja, nada disso, muito gostava. Aí reunia tudo, e de noite eles foram comemorar o aniversário de um amigo lá na Barra, no Bom Sujeito. E de lá, que eu era separada do pai dele, ele ia para a casa do pai e tal. E foi, né? Antes de eu viajar, falei com eles, beijei para casa, beijo. Tem idade, não. Beijo tem que beijar para sair, para trabalhar, para estudar. Tudo bem. Quando eu estava lá em Casimiro de Abreu, na casa dos amigos, meu filho liga dizendo que ele tinha sido atropelado pela 3ª vez. E eu falei, como é que ele está? Mamãe, ele morreu. Gente, com toda a doutrina, é uma paulada. Vim de Casimiro de Abreu, falei, meu filho não resolve nada, de chegar aí, ele ligou para o pai e tal. Bom, resolvemos, aí, aquela coisa toda, e o pai, e o rapaz que o atropelou foi ali na Barra,
O advogado ligou para a gente querendo dar dinheiro. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, fala dinheiro, não, seu cliente não teve culpa de nada. Aí depois o moço insistiu, porque eu acho que o cliente dele deve ter se sentido assim, ó, culpado, mas ele não teve culpa. Porque uma pessoa teve testemunha e um dos senhores que testemunhou, ele falou que na hora do acidente, ele sumiu, o moço não viu mais ele. E depois, uma amiga da casa de Eurípides, doutora Yara, que é uma grande médium, ela falou, Lídia, no dia do velório de sepultamento, Lídia, na hora do acidente, o espírito já tinha se desprendido do corpo, ele não sentiu nada. Gente, não foi fácil, mas a vida seguiu. E as pessoas falam, mas você nem parece perder teu filho, tu está tão bem. Não, tudo bem, né? As pessoas falam o que querem, mas eu falei assim, não, Deus me ajuda. E a doutrina, gente, me segurou no colo. Aí que eu digo, foi uma força de eu estar. Claro, senti, gente, toda a saudade é grande, não é fácil. Mas o que mais me deixou feliz, diante disso tudo, é que tem um grupo de companheiros que trabalham na mesa mediúnica da casa e um dos colegas queria falar comigo. Bom, foi assim, meu filho, um ano depois foi outro coleguinha dele, todos da evangelização da casa de foram evangelizados na casa de meu filho, depois foi o filho do colega César e a Suzy, esse bateu com o carro na Barra, e o outro, André Luiz, meu coleguinha de Felipe, no maternal. Foi assim, tum, tum, tum. Marcos Luver falou, Lídia, eu mandou recado, queria falar comigo. Aí eu liguei para Marcos, o que você quer falar? Lídia, olha, tem uma notícia maravilhosa para você. Opa, manda, estou dentro. Ele falou, você sabia que o teu filho, o filho do César, o filho da Angelina, os três estão trabalhando no plano espiritual atendendo vítimas de acidente de carro? Gente, quer presente melhor que esse? Gente, então, aonde eu quero chegar? Essa doutrina nos conforta e nos consola. E uma coisa muito importante, eu sinto muita presença do meu filho quando eu faço curso do Evangelho no Lar. Porque sabe como eu sinto a presença dele? Quando eu abro a prece, porque a minha mesa era redonda, ele sentava de frente para mim, o meu filho aqui, André, e uma vizinha que sempre participava conosco. Então, quando eu abro a prece, com os olhos fechados, eu sinto a presença dele. Então, gente, é isso. A doutrina espírita nos dá esse consumo. E a vida segue. A vida segue. Que nós tenhamos força para caminharmos. E não lastimar com Deus. Por que Deus? Nunca devemos dizer por que Deus fez isso. Nunca, gente. Tudo está nos desígnios de Deus. Nós estamos nesse mundo de prova e expiações. Tudo isso que está acontecendo no planeta Terra é a transformação para passarmos para um mundo melhor. Então, essas turbulências todas, então a gente tem que ser positivo, não ficar entrando nessas redes de notícias falsas, essas brigas, essas coisas, essas guerras desnecessárias. A guerra leva o quê? Nada. Porque esse território é meu, porque isso é meu. Não nos leva a nada. Então, nós que somos espíritas, nós que temos Jesus dentro dos nossos corações, façamos sempre o melhor. E em qualquer lugar que estejamos, sejamos sempre um mensageiro de paz, de amor. Não entrar no confronto. Começa a falar determinadas coisas, não entra na pilha, porque senão daqui a pouco vira aquela esfera negativa. Não quero saber desse assunto, ou sai fora, com licença. Então é isso, gente, a gente tem que ser positivo para sermos felizes.
Nós temos que ser felizes, sendo positivo e amando. Por mais que a gente passe as nossas quedazinhas, mas a gente tem que estar positivo e amar. Então, minha gente, o tempo... Bom, olha, eu espero que possamos refletir, né, na nossa vida. Refletir a nossa vida e termos sempre fé e esperança. Porque se nós perdermos a fé, a gente fica perdido. Não percamos a fé. E lembre sempre, o Pai de misericórdia não abandona nenhum dos seus filhos. E que as graças de Deus nos envolva o nosso mundo, envolva a nossa cidade, o nosso país, o mundo, as nações, que as pessoas sejam mais irmãos. E, por favor, gente, deleta essas coisas que vêm de celular, gente, né? Muita coisa que nos interessa. Vamos ver coisas positivas e trabalharmos sempre no bem. O bem, cada um tem a sua receita para fazer. Não existe, você tem que fazer isso para ser o bem. Você, não. Cada um busque o seu eu interior e que Jesus seja sempre o nosso ponto de equilíbrio, lembrando do exemplo dos nossos grandes amigos que estiveram aqui conosco, professor Eurípides, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Gandhi, tantos outros que estão aqui ainda encarnados, trabalhando no bem, porque a gente não vê falar nas pessoas do bem, só vê falar do mal. Então, ouvido fechado para o mal, abrir os ouvidos para o amor. Que a paz esteja dentro do coração de cada um de nós. Que ao retornarmos aos nossos lares, agradecemos a Deus por adentrarmos pela porta da nossa casa. E que lá nós exercemos o amor. Obrigado, queridos.